Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 283º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulos 33 e capítulo 34, Amós, capítulo 3, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 4, dos versículos 31 a 44. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 33 e capítulo 34. Promessas de paz e prosperidade. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres daqueles que serão feridos por minha ira e meu furor. Porque desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor. Neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda nesse lugar que está deserto, sem pessoas e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá moradas onde pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades da Cefelá, nas cidades do sul, na terra de Benjamim,
nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Repetição da promessa do renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: você notou o que esse povo está dizendo? Estão dizendo: as duas famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou. Assim desprezam o meu povo ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo. De modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Mensagem para Zedequias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor Deus de Israel: vá e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Você não escapará das mãos dele, pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face, e ele falará com você pessoalmente, e você será levado para a Babilônia. No entanto, ouça a palavra do Senhor. Ó Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor a respeito de você: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honra aos seus pais, os reis que o precederam. E eles o prantearão, dizendo: ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isto, diz o Senhor. O profeta Jeremias falou todas estas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as cidades de Judá que ainda restavam, a saber, Laquis e Azeca, porque de todas as cidades fortificadas de Judá, só estas haviam ficado. Os escravos devem ser libertados. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade, que cada um libertasse os seus escravos hebreus e que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu, seu compatriota.
Todas as autoridades e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, libertando cada um os seus escravos e cada um as suas escravas, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e os sujeitaram outra vez à escravidão. A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz uma aliança com os pais de vocês, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, cada um deve libertar o seu compatriota hebreu que tiver sido vendido a vocês como escravo. Depois que ele o tiver servido durante 6 anos, você lhe dará a liberdade. Mas os pais de vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim, no templo que se chama pelo meu nome. Mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado conforme a vontade deles e os sujeitaram outra vez à escravidão. Portanto, assim diz o Senhor: Vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um a seu compatriota e cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu apregoo liberdade para vocês, diz o Senhor. Liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. E os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Quanto a Zedequias, rei de Judá, e aos seus oficiais, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vocês. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Farei com que as cidades de Judá fiquem em ruínas e sem moradores. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 33, como Jeremias pediria ao Senhor para ensiná-lo, Deus lhe mostrou coisas grandiosas e insondáveis, conforme versículo 1, que falam do futuro de seu povo. O profeta sabia que a cidade estava destinada ao julgamento, conforme versículos 4 a 5, mas o Senhor lhe deu palavras adicionais de garantia e encorajamento, promessas relacionadas ao fim dos tempos. A exposição bíblica dos versículos 6 a 13. A nação contaminada seria curada e purificada, conforme versículos 6 a 8. A cidade que caíra em desgraça traria alegria e renovo ao Senhor e seria um testemunho da maravilhosa bondade e da graça divina a todas as nações do mundo, conforme versículo 9. A cidade deserta um dia seria cheia de pessoas louvando ao Senhor e expressando sua alegria umas às outras, conforme versículos 10 a 11. Um dia, as terras para pastagens, arruinadas pelo julgamento devastador, seriam povoadas por rebanhos e manadas, e as pequenas cidades desfrutariam novamente da felicidade, conforme versículos 12 e 13. A exposição bíblica dos versículos 14 a 16, a maior de todas as bênçãos era que o rei prometido a eles
reinaria em justiça, conforme capítulo 23, versículo 5. Jeremias já revelara que seu nome é O Senhor é a nossa justiça, conforme capítulo 23, versículo 6. Mas aqui Deus revelou que Jerusalém será chamada pelo mesmo nome. Isso certamente não aconteceu quando os exilados retornaram à cidade e ao templo reconstruído. Portanto, essa promessa é para os últimos dias. Naquele tempo será apropriado as pessoas chamarem Jerusalém de a Cidade Santa. Compreendendo o capítulo 34, versículo 1. O ano era 588 a.C. e o exército de Nabucodonosor estava conquistando com sucesso o reino de Judá. As duas últimas cidades fortificadas estavam prestes a cair. Laques, a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém, e Azeca, a aproximadamente 30 quilômetros, conforme capítulo 34, versículo 7. Nabucodonosor não apenas trouxe suas tropas tidas como invencíveis, como também exigiu que os países vassalos, os quais ele havia conquistado, enviassem uma cota de recrutas. Exposição bíblica dos versículos 2 a 7. Deus deu ao fraco rei Zedequias outra oportunidade de se arrepender e salvar da ruína a cidade e o templo, mas ele recusou escutar. Jeremias advertiu-lhe que a família real e os oficiais da corte não escapariam do julgamento e de que ele seria levado cativo à Babilônia, onde morreria em paz. Um ato de fé e de coragem teria salvado a cidade da ruína e o povo do massacre, mas Zedequias temia seus conselheiros, conforme capítulo 38, versículos 1 a 6, e era apenas um títere nas mãos deles. Exposição bíblica dos versículos 8 a 22. Em determinado momento durante o cerco, Zedequias e o povo fizeram no templo uma aliança com o Senhor, versículo 15, para libertar todos os escravos judeus. Um bezerro foi imolado e cortado em duas partes. Os sacerdotes, oficiais e as pessoas andaram entre as duas metades, como um sinal de que obedeceriam aos termos do pacto, conforme versículos 18 e 19, Gênesis 15, versículos 17 e 18. Ao fazer isso, eles estavam concordando em libertar seus escravos judeus. Caso contrário, sofreriam como o bezerro sofrera. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 34. Trago o versículo 9. De acordo com a lei de Moisés, um amo judeu deveria libertar seus escravos da mesma nacionalidade ao final de 7 anos de serviço, conforme Êxodo 21, versículos 1 a 11 e Deuteronômio 15, versículos 12 a 18. Durante muitos anos, os judeus não haviam feito isso e agora decidiram que era uma boa coisa a ser feita. Por quê? Talvez tenham sentido que Deus honraria essa obediência e derrotaria os seus inimigos de alguma forma miraculosa, como fizera por Ezequias, conforme Isaías 36 e 37. Em vez de crerem na palavra de Deus e submeterem a Babilônia, os judeus tentavam barganhar com o Senhor e suborná-lo para ajudar na causa deles. As pessoas que pertencem ao povo de Deus frequentemente fazem promessas a Ele quando estão em tempos difíceis, apenas para rejeitá-las quando as coisas ficam melhores. Muitos que atuam no ministério pastoral ouvem santos sofrendo em leitos de hospital, prometendo serem melhores cristãos na igreja se tão somente Deus os curar. Todavia, caso o Senhor lhe conceda o pedido, as pessoas imediatamente se esquecem dela. Lamentável. Vamos para a leitura no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3 ao capítulo 4, versículo 3. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer?
será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclame nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela. Porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder e os seus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Ameaças contra as mulheres de Samaria. Ouçam esta palavra, vacas de Bazã. Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos. Até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do monte Hermon, diz o Senhor. Amém. Compreendendo o livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, ao capítulo 4, versículo 3, capítulo 3. Trago a exposição bíblica dos versículos 3 a 8. Neste ponto, as pessoas provavelmente estavam perguntando: quem este agricultor grosseiro pensa que é para pregar para nós e se dizer profeta de Deus? Que tipo de autoridade ele pensa que tem? Amós até se atreveu a pregar sem ser convidado na capela do rei de Betel, onde o capelão de Jeroboão lhe pediu para ir para casa e pregar em Judá. Referência capítulo 7, versículos 10 a 16. Exposição bíblica dos versículos 3 a 6. Amós respondeu aos escárnios, argumentando questões de causa e efeito. Se duas pessoas quisessem andar juntas, elas precisam marcar uma hora e um lugar para se encontrarem. O leão ruge porque pegou sua presa. Referência versículo 4. Uma armadilha se arma porque apanhou um pássaro. Versículo 5. E o povo de uma cidade fica apavorado porque a trombeta tocou, advertindo do perigo. Versículo 6. Esses são os fatos óbvios da vida, que qualquer pessoa em sua razão reconheceria. Compreendendo o versículo 7, um profeta proclama a palavra de Deus porque o Senhor está prestes a fazer algo importante e quer avisar seu povo. Também nós, quando abrimos as Sagradas Escrituras, devemos ter a expectativa de que algo importante vai acontecer em nossa vida. Compreendendo o versículo 8, Amós não estava proclamando a mensagem de Deus por iniciativa própria ou por mera coincidência. Ele o fazia porque o Senhor o havia chamado. E Israel e Judá não estavam enfrentando o juízo por acidente, e sim porque havia pecado contra Deus. Todo efeito tem uma causa, o que levou Amós a pregar a palavra de Deus. Vamos lá. O chamado do Todo-Poderoso em sua vida. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Em seus dias, o profeta Isaías chamou o céu e a terra para testemunharem contra Judá. Referência, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2, e também Deuteronômio 30, versículo 19, capítulo 31, versículo 28.
Já Amós provocou as nações gentílicas para proferirem testemunho contra o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria. O pecado de Israel foi tão grande que escandalizou até os povos pagãos. Afinal, era uma nação que tinha mais discernimento do que as outras, já que possuíam a palavra de Deus e, mesmo assim, estavam pecando. Referência 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Compreendendo o versículo 9, os líderes de Israel não estavam interessados em obedecer à lei de Deus e ajudar os menos favorecidos. Em vez disso, estavam roubando de modo ávido e injusto os pobres, acumulando uma quantidade maior e ilícita de riquezas. Eles construíam casas caras e enchiam de móveis caros, vivendo na opulência, enquanto os pobres padeciam necessidades. Conforme versículo 15, também capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 11, capítulo 6, versículos 4 a 6. Mas a lei de Moisés determinava claramente que o povo de Deus deveria cuidar das viúvas, dos órfãos, dos pobres e dos estrangeiros na terra. Compreendendo o versículo 10, que acusação terrível! Eles não sabem agir com retidão. Eles estavam tão apegados à avareza e à idolatria que achavam praticamente impossível agir com retidão. Como muitas pessoas hoje, aquelas pessoas estavam viciadas pela riqueza. Elas não se importavam com que os outros tivessem falta das coisas mais básicas da vida, como alimento e abrigo, desde que elas mesmas usufruíssem do luxo. A exposição bíblica dos versículos 11 a 15, Amós anunciou que o reino de Israel cairia nas mãos de um inimigo e a grande cidade de Samaria seria saqueada. Isso aconteceu em 722 a.C., quando os assírios invadiram Israel. Os israelitas passaram muito tempo saqueando uns aos outros, mas agora chegara a vez de uma nação de gentios pagãos saqueá-los. Sim, as pessoas sempre colhem o que semeiam. A exposição bíblica dos versículos 14 a 15, de acordo com 2 de Reis, capítulo 17, versículos 5 a 6, os assírios mataram muitos israelitas, levaram outros tantos cativos e depois trouxeram para sua terra cativos de outras nações, formando assim um povo com diferentes origens raciais e religiosas. Os sobreviventes nas 10 tribos do Reino do Norte se misturaram com estrangeiros e isso deu origem ao povo conhecido como samaritano. Os judeus puros rejeitaram essa nova raça mestiça, conforme João 4, versículo 9. Por isso, os samaritanos estabeleceram os próprios templos e sacerdócio e instruíram uma religião própria, a qual o Senhor rejeitou. Referência a João 4, versículos 19 a 24. Compreendendo o versículo 15, Amós deixou claro que a invasão dos assírios era uma obra de Deus, pois ele estava punindo Israel por seus pecados, conforme versículo 14. Por quê? Vamos lá. Por causa de seu luxo egoísta e de sua idolatria descarada. Então, mesmo as pessoas que descansavam em camas de marfim e viviam em caras mansões ficariam sem nada e seriam levadas como prisioneiras de guerra. E os ricos que um dia tiveram casas de verão e de inverno viram-se de uma hora para outra sem lar. Como o Israel dos tempos antigos, as nações hoje se avaliam segundo suas riquezas e poder. O produto interno bruto de um país é indicador de seu sucesso e visto como esteio de sua segurança. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres, enquanto as pessoas adoram o bezerro de ouro do dinheiro e de sua ganância, exploram umas às outras. Mas Deus pode rapidamente acabar com os ídolos que as pessoas adoram e com os luxos desnecessários, que é a razão da vida delas. O Senhor é justo e ouve o choro dos pobres, e no final julga os culpados. Referência a Salmos 10, versículo 14, capítulo 66, versículo 33 e capítulo 82, versículo 3. Capítulo 4. Trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 13. A segunda mensagem de Amós para Israel era denunciar seus pecados. Os samaritanos estavam vivendo no luxo. A palavra luxo vem de uma palavra latina que significa excessivo. Originalmente, ela se referia a
plantas que crescem de forma exuberante, mas depois passou a se referir à pessoa que tem muito dinheiro, tempo e conforto, os quais usam para o próprio prazer enquanto vivem de maneira fútil e sem propósito mais elevados. Toda vez que nos é oferecido um serviço de luxo, temos a mesma palavra em latim, um serviço além do que realmente precisamos. Luxo não significa ter tanto bens a ponto de deixarmos que eles nos dominem. Viver no luxo é usar o que temos apenas para o nosso prazer, ignorando as necessidades alheias. Isso significa ser irresponsável no modo como usamos nossa riqueza, desperdiçando-a com prazeres fúteis, em vez de usá-la para o bem dos outros e a glória de Deus. Compreendendo o versículo 1, por que Amós, o agricultor, usa esta imagem? Não é porque as mulheres estavam acima do peso e pareciam vacas, mas porque, por causa de seus pecados, elas estavam engordando para o abate que haveria de vir. Tanto elas como seu marido estavam nadando na riqueza, enquanto os pobres da terra estavam sofrendo porque essas mesmas pessoas os haviam explorado e lhes roubado os bens e as terras. E eu encerro a compreensão do livro de Amós, capítulo 4, versículo 3. Trago a compreensão do versículo 2. Eles seriam levados como animais para o matadouro. A geração mais jovem e rica de Israel tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não possuía aquilo que não se pode comprar: as coisas do Senhor que fazem a vida valer a pena. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 44. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: "Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: "Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. A cura da sogra de Pedro. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E, inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: "Você é o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus prega nas sinagogas. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: "É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judeia. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 4, dos versículos 31 a 44. A exposição bíblica dos versículos 31 a 32. Jesus viajou para Cafarnaum, no lado norte do mar da Galileia, conforme capítulo 4, versículo 31. As pessoas ali ficaram maravilhadas com o seu ensino porque sua mensagem tinha autoridade.
Conforme versículo 32, ele não estava apenas transmitindo informações, ele estava proclamando o reino de Deus e o efeito da agenda do reino de Deus em todas as áreas da vida. Ninguém poderia ficar indiferente à mensagem autoritária de Jesus. Tinha que ser acreditado e obedecido, ou rejeitado e desafiado. Exposição bíblica dos versículos 33 a 37. Na sinagoga de Cafarnaum, um endemoniado identificou Jesus como o Santo de Deus e perguntou se ele tinha vindo para destruí-los, conforme capítulo 4, versículos 33 a 34. Os endemoniados reconheceram Jesus como o Filho de Deus e o temeram. Eles sabem que seus dias estão contados. Jesus repreendeu o espírito maligno e disse-lhes para ficar calado. Embora as forças do diabo entendessem a verdadeira identidade de Jesus, ele não iria deixá-los lidar com sua campanha de relações públicas. Então, ele ordenou que o demônio saísse. Com um último ato de desafio, o demônio jogou o homem no chão e o deixou. Mas Jesus protegeu sobrenaturalmente o homem de ser ferido, conforme versículo 35. Mais uma vez Jesus virou as cabeças e deixou espanto em seu rastro, conforme versículo 36. Logo todos na Galileia falavam dele, conforme versículo 37. A exposição bíblica dos versículos 38 a 39. Depois de deixar a sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão, isto é, Simão Pedro, conforme versículo 38. Jesus curou a sogra doente de Pedro, e ela respondeu servindo, conforme versículo 39. Suas ações são um lembrete de que, quando o Senhor atende a uma necessidade em sua vida, isso sempre deve induzi-lo a um serviço maior. Pedro testemunhou o poder milagroso de Jesus em primeira mão, mas seria durante um encontro sobrenatural posterior com Jesus que a vida de Pedro seria mudada para sempre. Referência capítulo 5, versículos 4 a 11. Exposição bíblica dos versículos 38 a 44. Quando o sol se pôs, finalizando o sábado e tornando a cura permitida, um grande número de pessoas trouxe seus doentes e aflitos à casa de Pedro, pedindo a Jesus que os ajudasse. Mais uma vez ele silenciou os demônios que confessavam ser ele o Filho de Deus. O Senhor deve ter ficado cansado depois de um dia com tantas atividades, mas, ainda assim, na manhã seguinte acordou cedo para orar, conforme Marcos 1, versículo 35. Era na oração que o Salvador encontrava força e poder para o serviço, e devemos fazer o mesmo. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro Apóstolo Lucas, capítulo 4, dos versículos 31 a 44. Trago a exposição bíblica dos versículos 42 a 44. Depois de uma sessão de cura durante toda a noite, Jesus partiu pela manhã para um lugar deserto. A multidão o perseguia e tentava impedi-lo de partir, conforme versículo 42, mas seu ministério não era só para eles. E ele não era um mero curador, ele veio proclamar as boas novas sobre o reino de Deus, conforme versículo 43. Seus milagres autenticavam sua mensagem, mas ele não queria ser conhecido simplesmente como um operador de milagres. Ele tinha uma mensagem para anunciar. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.